Eu sou o Rodrigo Alves, falo aqui de Curitiba, da sede da Fio Group, e é uma satisfação recebê-los no nosso evento. Esse já é o nosso 18º workshop, o segundo com o nome de Comex Day, e em primeira mão eu gostaria de cumprimentar a todos nós profissionais de comércio exterior pelo Dia do Profissional de Comércio Exterior, que se celebrou no último dia 28 de janeiro. Esse evento também tem esse intuito, também tem essa ideia. Então, uma salva de palmas a todos vocês, todos nós que fazemos parte desse universo quase que maluco do comércio exterior, da logística global, das negociações internacionais. Então, um cumprimento especial a todos os profissionais da área de comércio exterior. Todos sabem que nós da Fio temos um DNA, temos no nosso DNA um quesito muito importante de trazer conhecimento e especialmente de compartilhar conhecimento. Para nós é uma alegria muito grande sempre fazer esses eventos, trazer convidados super especiais e poder de alguma maneira contribuir com esse aprendizado contínuo, especialmente nos dias que nós vivemos. Hoje, nesse Comex Day, temos a satisfação e a honra de ter como apoiadores nesse evento a Inova Business School. A Inova Business School é uma escola, é a única escola do Brasil focada em futuro, tendências e inovação. E isso casa muito com o nosso dia a dia, na percepção e nas ações que nós desenvolvemos aqui na empresa, sempre com esse viés de conhecer e compreender as tendências e o futuro e trazê-las através de inovações e de melhores práticas. Dois palestrantes, amigos nossos, sensacionais. Vocês terão a oportunidade de falar com o professor Anderson Pellegrino, que vai nos brindar com o tema da área econômica, com as perspectivas globais, com as evoluções econômicas que o mundo tem passado e também trazendo algumas oportunidades em relação a esse tema. E, na sequência, o professor Marcelo Veras, que é o CEO da Inova, vai trazer o tema super importante, com viés de tendência e futuro, falando sobre o papel do líder em 2030. Então, a gente convida todos vocês a tomarem um cafezinho no conforto das suas casas, dos seus escritórios e desfrutarem desse evento. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou bater a bola lá para São Paulo agora, que nós temos uma unidade em São Paulo, e o Fábio vai dar um alô para vocês também e dar esse bom dia. E aproveitem, desfrutem. Eu já antecipo que no final do evento nós trouxemos um presente especial para os profissionais de comércio exterior e para todos os participantes. Então, a gente convida vocês aí a desfrutarem, e no final a gente faz essa divulgação desse presente. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Fábio, aí de São Paulo, é com você. Obrigado, Rodri. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Eu preciso controlar muito bem, porque a minha fala tende a ser rápida, como quase sempre é. Mas o objetivo principal aqui é eu aproveitar essa oportunidade, né, e dar um grande alô. Estão aqui hoje do Sul, né? Obviamente a gente tem uma série de pessoas aí que se tornaram amigos nessa jornada. Fábio, no Curitiba, no Paraná. Desculpa eu te interromper, marca só teu vídeo que eu não consegui alterar para você, por gentileza. Ok. Mas você me escuta bem, né? Eu te escuto, mas senão o pessoal vai ficar vendo só Curitiba, podem ficar chateado aí com você. Legal. Vê lá se funcionou, Rodrigo, por favor. Agora okay agora? foi. Perfeito, obrigado. Vai daí. Como eu estava dizendo, eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um alô, um grande abraço, um grande beijo para todas as pessoas que estão aqui, né? Aqueles que eu sinto muita falta no decorrer dos dias, aí seja no âmbito profissional ou pessoal. Existem pessoas aqui que representam o Sul, tanto do Rio Grande do Sul, quanto do Paraná, quanto de Santa Catarina, ou seja, um grande beijo, um grande abraço para todos. Mas eu preciso notificá-los que definitivamente eu virei a casaca, né? Eu voltei às origens. Então, não se sintam ofendidos, mas eu fiz essa escolha que muitos não entendem, porque, poxa, coitado do Fábio, foi transferido para São Paulo para abrir a Fio por lá.
Gente, não é sofrido, tá? Eu sou daqui. Mau gosto não se discute, e eu sim tinha esse planejamento para voltar. Então, eu quero aproveitar não só para mandar um alô para todas essas pessoas do Sul, como também desejar boas-vindas para todas as pessoas que aqui estão, que são de São Paulo e região, mesmo que capital ou interior, porque essas pessoas, quase em via de regra, não sabem ainda muito bem como é o DNA da FIO e aquilo que a FIO transmite em termos de relação profissional e parceria para os clientes do Sul, que já nos conhecem há bastante tempo. Claro, temos clientes aqui em São Paulo que também já nos conhecem bem, mas eu convido aqueles que ainda não a aproveitar essa oportunidade para entender que a FIO se posiciona fundamentalmente acerca daquilo que é correto, do conhecimento técnico, da informação relevante, e que isso soma aos nossos dias de trabalho, às nossas rotinas. Porque muitas vezes a gente vai ser visto promovendo, como hoje, eventos que não necessariamente são para profissionais de comércio exterior, mas sim são para eles e para todas as outras áreas que têm interesse em informação de ponta, que vai ser trazida aí por professores de tanto renome e de tanta capacidade. Então, muito obrigado a todos que estão presentes. Aos clientes que eu falei do Sul, muita saudade, tudo de bom para todos, espero revê-los em breve. Para os clientes e convidados de São Paulo que aqui estão, obrigado por estarem conosco, para entender um pouco mais de como funciona a nossa estrutura por dentro, um pouco mais do nosso perfil, a exposição da nossa imagem, da nossa marca e da nossa disposição em disseminar conhecimento técnico ou não, mas de maneira positiva e assertiva. Então, agora, sem mais delongas, fico bastante emocionado em falar com todas as pessoas que eu tenho bastante relacionamento, principalmente do Sul, mas isso não é para agora. Então, eu vou levar agora a palavra para quem entende, né? Vou trazer o nosso amigo professor, já foi meu professor, então eu posso dizer que certamente vai trazer grandes informações de muita relevância. Anderson Pellegrino. O Anderson tem um currículo extenso, eu obviamente não vou levá-lo todo, mas ele tem doutorado em desenvolvimento econômico, ele é professor de cadeira da FGV, tem uma série de históricos profissionais aí em economia, mestre no assunto, literalmente falando. Então, sem mais delongas, Anderson, queria agradecer você pela presença, pela parceria e pedir para que você, por favor, nos brinde com tudo aquilo que você tem aí preparado para os convidados do Comex Day. Muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia, ótimo evento para todo mundo. Bom dia a todos, bom dia. Inicialmente agradeço o gentil convite para participar aqui do Comex Day. Agradeço aos amigos Fábio, Camada, Rodrigo Alves, aí companheiros de jornada. É uma satisfação, enfim, estar comemorando um dia importante aqui, né, o profissional de negócios internacionais, de Comex, enfim, tá? Agradeço a Fio Group pela realização, acho uma baita iniciativa, grande contribuição ao tema, né, no Brasil, um tema ainda muito promissor, com muito espaço para exploração, para novos negócios, enfim, para discussão, tá? E agradeço também o apoio da Inova Business School, né, da qual faço parte e que hoje né, não só participa, mas dá suporte também aqui ao evento, junto com meu companheiro e amigo aí também de longa jornada, Marcelo Veras, tá? Hoje falaremos juntos. Então, meus agradecimentos aí a todos e mais uma vez é uma enorme satisfação estar batendo esse papo aqui com vocês, tá? Bom, vamos lá, né? Pessoal, eu preparei aqui uma fala rápida, né? Uma apresentação, nada muito excessivo, mas tratando do tema recuperação econômica global, tá? Desafios e oportunidades, particularmente para 2021. Então, eu propositalmente foquei no curto prazo, esse ano, né? Já que é o ano em que realmente a recuperação econômica deve se consolidar em escala global, incluindo nisso nosso país, Brasil, né? E isso, para nós profissionais atuantes aqui no Brasil e sobretudo a nós aqui, esse público, né, vinculado aos negócios internacionais, é algo que merece muita atenção, porque todo período de recuperação naturalmente traz oportunidades. Eu tenho uma economia numa curva ascendente, ela está se recuperando, né? Mas ao mesmo tempo traz desafios. O próprio termo recuperação,
ele já deixa claro, alguma coisa aconteceu e não foi boa, senão eu estaria apenas crescendo, né, e não me recuperando. Então, se eu estou em recuperação, algum tombo, né, alguma trombada houve no passado recente. O nome dessa trombada a gente já sabe, é uma crise surgida no ano passado, aproximadamente um ano, ela, vamos dizer, tomou o mundo, foi de fevereiro, janeiro do ano passado em diante. Me refiro à crise sanitária global, né, vulgarmente chamada de pandemia, né, e que, além das graves consequências na área da saúde, isso a gente já sabe bem, também trouxe consequências na esfera econômica, né? Levando muitos países a um cenário de recessão, a um cenário de paralisação das atividades econômicas, enfim, a um momento negativo no ciclo econômico, além do principal, a enorme preocupação, enfim, a dor de cabeça aí que todos nós tivemos e ainda temos, né, em relação ao campo da saúde, tá? Mas, claro, a consequência econômica ela não é, menos importante e também, enfim, ficou bem visível em todos os países nos últimos 10, 12 meses, tá? Então, para falar um pouco a respeito desse tema e de como está se desenhando a recuperação, tanto em termos de desafios para que ela continue, quanto de oportunidades, né, que ela apresenta, eu fiz aqui alguns poucos slides que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui a telinha, peço um segundo apenas, deixa eu abrir aqui nossa tela, vamos lá, deixa eu colocar aqui a apresentação. Pronto, acredito que já estejam vendo aí no formato tela ampliada. Legal, tá? Beleza, então vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouco da recuperação. Bom, inicialmente a gente começou a ouvir esse termo com mais frequência na grande mídia, na boca dos políticos, nas rodas de conversa aí no mundo empresarial. A gente começou a ouvir falar de recuperação de agosto do ano passado para frente. Julho, agosto, os primeiros sinais aparecem na economia e, óbvio, isso ganha a rua e nas rodas de conversa, na boca do deputado, do ministro, do jornalista, esse termo começa a aparecer com frequência. E aí a grande pergunta é: estamos mesmo em recuperação? Quanto tempo ela vai durar? Qual é a força e qual é a limitação dela? Lembrando que, gente, quando eu uso o termo recuperação, o pressuposto é eu caí, repito, né? Então eu tenho que me levantar. E quanto tempo eu vou demorar para me levantar? E quão robusto é esse processo? Vamos dar uma olhada geral. Vamos começar dando um panorama no globo para falar a respeito, tá? Então, eu preparei aqui uma pequena demonstração de números tratando das principais economias e, evidentemente, incluindo a nossa, tá? Vamos começar por esse cara aqui, que todo mundo conhece bem, acompanha e que, evidentemente, tem um tremendo impacto sobre a economia global, em especial sobre nós aqui, Brasil, né? É um dos principais parceiros comerciais do Brasil há décadas e, óbvio, um bom ou um mau desempenho deles nos afeta diretamente, seja pela balança comercial, aquilo que exportamos, seja pelo fluxo de investimento de lá para cá ou daqui para lá, seja pela remessa de dividendos e lucros das empresas que estão aqui e remetem para suas matrizes norte-americanas. No geral, olhar para a economia americana é também criar insights para se pensar o desempenho da nossa, Brasil, tá? Olha o que eu tenho aqui. 2019, economia americana vinha num ritmo bom de crescimento, ela havia crescido perto de 3% em 2018, o que é muito, tá? É lógico que você pode falar, mas a China cresce 7%, mas espera um pouquinho, a economia americana ainda é a maior do planeta. E crescer 3% nesta configuração e tamanho
é algo assim muito expressivo. Então ela cresceu 3% em 18, 2,2 em 19, desempenhos muito bons. Mas eis que veio a pandemia, provavelmente menos 3,4. Pessoal, esse número ainda é uma estimativa, tá? Só a título de curiosidade, esse gráfico, aliás, todos eles eu estou mostrando aqui o PIB, né, que é o indicador de riqueza, é o indicador de capacidade produtiva e geração de riqueza dos países, e o PIB de 2020, ele deve ser oficialmente divulgado agora entre o final de fevereiro e o começo de março. Então, esse número, provavelmente, ele está muito próximo do que será mesmo a divulgação, se é que não é exatamente isso, mas estima-se uma queda de 3,4. Tá? Aqui eu estou trabalhando com uma estimativa do FMI, que foi divulgada agora no final de janeiro, quer dizer, é um dado recente e, evidentemente, de uma fonte confiável. Tá? Agora dá uma olhada, olha 2021. 2021 a gente já tem um cenário bastante otimista no caso americano. Espera-se um crescimento de 5,1. Eles entraram num novo ciclo político, agora com os democratas no comando da economia. A recuperação, o problema da pandemia foi gravíssimo ali, mas a recuperação está muito pautada no avanço mais acelerado, em especial da vacinação, tá? Além dos aportes em termos de política econômica, no sentido de injetar dinheiro na economia para impulsionar o processo. Quer dizer, levantar o elefante que deitou no chão e é pesado. Agora, para tirá-lo do chão, quer dizer, vai ter que ter um esforço monetário, financeiro muito grande, tá? Já para 2022, a economia retoma um ritmo de normalidade, mas ainda com crescimento bem expressivo nesta previsão do FMI. Tá? Pessoal, eu insisto que essa previsão não só é confiável pela fonte, mas ela está bem atualizada. Ela reflete agora né, estimativas, reflexões feitas em janeiro. Isso já pega o momento da pandemia, já pega o efeito eleições, né, no caso norte-americano, o novo cenário, né, de democratas no poder. Então, é um número, neste momento, confiável. Tá? Então, isso aqui é o panorama Estados Unidos. Eu não tenho dúvida, tudo indica recuperação em curso. Outro lugar, né, outra região, zona do euro. Bom, zona do euro vinha devagar, né? Alguns países lá com enorme dificuldade para crescer, como Itália, como Espanha, a própria França patinando. Então, 2013, 1,3. É crescimento, mas é modesto. Mas ok. O tombo ali foi horrível. O número oficial nós não temos ainda, do mesmo modo, mas imagina-se que 2020 derretemos 7,2, tá? Na zona do euro. Ali a pandemia pegou firme, ali as medidas de lockdown em muitos países foram duras e, lógico, pessoal, que determina o tamanho do tombo é a própria saúde do paciente. Se o paciente já não vem gozando de boa situação financeira e desempenho econômico, quando ele é abatido, né, assolado por um evento como esse, o tombo tende a ser maior. Então, aquela história, o estado de saúde determina a agressividade, ou melhor, a profundidade da reação no momento de crise. No caso do euro, dá para ver que a solapada ali foi violenta. Mas, do mesmo modo, também muito pautado na ideia de vacinação em massa, a gente nota que a perspectiva para 2021 é de recuperação. Um pequeno comentário: a recuperação aqui, ela não é plena em relação ao tombo. Você repara que o tombo é maior do que o que se vai crescer nesse ano. Isso não é mal, mas dá para falar de bate-pronto. Na zona do euro, a gente vai precisar de 2 anos para recuperar aquilo que foi perdido em 2020. No caso norte-americano, tudo indica que nesse ano eles já superem o tombo levado. Tá? Mas, de qualquer forma, mesmo na zona do euro, é desenho de recuperação. Tá?
Olha, mais um aqui que nos interessa bastante. Hoje, o principal parceiro comercial do Brasil, em termos de fluxo de balança comercial, em termos de fluxo de investimento estrangeiro, quer dizer, tornou-se o número um, tá? Olha a China, vinha a um ritmo de 6, é a China, quer dizer, atropelando, né? Esse ano aqui, passado, né, devido à pandemia, caiu para algo em torno de 2, ainda é estimativa, mas deve ser isso, tá? Muita gente diz, olha, mas a China consegue crescer mesmo nesse cenário, tal. Pessoal, aqui uma mera curiosidade, tá? A China foi afetada também. Se eu venho a um ritmo de 7, 6, 8 ao ano e caio para 2, algo muito errado aconteceu. Então você tem que olhar o tamanho do tombo e não a taxa em si. Porque senão você fica com aquela falsa impressão de que estranho, só a China vai crescer, isso acaba gerando, né, até, né, as teorias, as conspirações lá. Calma, veja, o impacto da China ela reduziu em 4 pontos, né? O ritmo de crescimento dela é sintomático. Se eu estou 6, 7, 8 nos últimos anos e caio para 2, algo errado aconteceu. Assim como no caso americano, eu vinha a 2 e caía a -3. Quer dizer, dá para perceber alguma correlação até, né? Genérica, grosseira, mas, né, foi afetada. Tá? Foi afetada. Já para 2021, gente, aqui isto me chama muito atenção, tá? Pessoal, a gente está falando em 8,1 de crescimento como previsão. Considerando-se que esse é o principal parceiro brasileiro, no mínimo dá para ter como insight o fato de que um vento favorável vai soprar a nosso favor. A China, quando cresce, aumenta a compra e aumenta o fluxo de negócios, em especial de investimento estrangeiro. Ela é uma grande compradora do Brasil e ela é uma grande investidora no Brasil. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu diria: liguem o radar para a recuperação chinesa. É um vento muito favorável para a economia brasileira, né? 8,1 lá é festa. Festa, inclusive, para nós, se soubermos aproveitar. Tá? E aí, olha, 5,6 em 2022, quer dizer, voltando à normalidade de algo perto de 6%. Tá? Finalmente, para fechar essa telinha, gente, ó, dá uma olhada aqui. Aqui é Brasil. Tá? O Brasil vinha em recuperação econômica, lá passinho de tartaruga também, nada muito empolgante, mas estava crescendo. O tombo deve ser algo em torno de 4,5. Eu apostaria 4,4, alguma coisa assim, mas é esse o número, foi feio, tá? E para esse ano, estamos falando em algo em torno de 3,6, tá? O Boletim Focus fala em 3,5, enfim, algo em torno dessa faixa. É bom, é recuperação também, essa é a boa notícia. Ela não é plena, quer dizer, a recuperação total do tombo ela deve se estender até 2022, tá? Mais similar ao que se enxerga lá na zona do euro, né? Para suprir, né? Para abafar, né? O tombo de 2020, mas mesmo assim é momento de crescimento em termos de recuperação. Isso é sempre algo positivo para o mercado. Isso é uma injeção de adrenalina num paciente que está desmaiado, quer dizer, ele reage e reage com força. Tá? Agora, tendo em vista esse cenário, o primeiro recado aqui da minha fala é: pessoal, não há dúvida, nós estamos em recuperação econômica. Ela é global e ela é também visível no caso da economia brasileira. Se havia dúvida lá para agosto, setembro, hoje, em pleno mês de fevereiro de 2021, claramente já há um desenho de recuperação visível até nas previsões aí bastante robustas do FMI, que vale lembrar, é uma entidade conservadora, né? Quer dizer, ele não tem um perfil de chutar a bola para o alto, né? Em termos de otimismo ou algo assim. Pelo contrário, ele é bem pé no chão nas estimativas e previsões, tá? Bom, e aí? Pessoal, a questão que fica é: essa recuperação vai ser em V? Quer dizer, estamos desenhando um V mesmo, como os números mostram? Será que vai ser um W? Quer dizer,
melhora um pouco, piora um pouco, melhora um pouco, em função da pandemia, e a gente ouviu muito isso ano passado, né? Vai ser V, vai ser W, aí falavam em letra L, depois inventaram que podia ser uma letra U. Olha, os economistas, os colegas usaram o alfabeto inteiro para tentar descrever, tá? Mas o que a gente aparentemente tem percebido de outubro para cá é que o que está se desenhando é algo parecido como uma raiz quadrada. Como assim uma raiz quadrada? Houve uma queda muito forte em 2020, em função da pandemia, claro. Estamos em plena recuperação, mas ela sobe e não ultrapassa fortemente. Em alguns casos, sim, em outros ela para um pouquinho abaixo e fica flat, quer dizer, ela continua numa linha reta. Por que disso? As questões que hoje estão em jogo para que essa linha continue subindo são essas três aqui, tá? E aqui vale um pouco da nossa atenção. O que vai determinar que a gente continue numa trajetória ascendente ou que forme uma raiz quadrada que acaba prolongando essa recuperação por mais tempo? Essas são questões que eu diria hoje válidas para a maioria dos países e no caso do Brasil, óbvio, estão pegando, tá? Primeira coisa, como é que essas restrições de curto prazo vão afetar o ritmo da recuperação? Pessoal, aqui eu estou perguntando o seguinte: antes que a vacina seja plena, plena é, consiga atingir o conjunto da sociedade, e hoje, óbvio, está havendo uma corrida nesse sentido. Como é que a gente vai se comportar até esse momento? Porque, claro, já começou a vacinação, mas ela tem ritmos diferentes conforme os países, até em função da disponibilidade da própria vacina. Os laboratórios aí estão acelerando, mas há uma disputa no comércio internacional envolvendo governos para quem compra, quem leva, quem vacina, e isso não se ajusta muito rapidamente. Há uma questão produtiva, inclusive, na pauta. E a pergunta é: enquanto essa vacinação não é generalizada, enquanto ela não atinge o conjunto da sociedade, a maior parte da sociedade, enfim, como é que a gente vai se comportar na recuperação? Alguns países manterão estratégias de lockdown, outros vão caprichar aí nas medidas de proteção e cuidado e vão retomando. Essa é uma questão que está em aberto. No caso do Brasil, forte. Por quê? Porque a gente já está vacinando, mas o ritmo ele tende a se alongar, creio eu, até o final do ano, no mínimo até o meio do ano, e isso gera uma certa ansiedade. Até este momento, 3, 4, 8, 10 meses, como é que a economia vai se comportar? Né? Ela vai ter fôlego para continuar crescendo ou ela vai ficar um pouco com aquela carinha de raiz quadrada, esperando o volume aí da vacinação atingir um grupo maior? Tá? Eu tenho a impressão que a gente tem condição de continuar a trajetória ascendente, com um fôlego mais reduzido, porém continuando nela, em função do avanço da vacinação e em função do gradual retorno à normalidade, né, na maioria das atividades, incluindo aí comércio, escolas e tudo mais, tá? Pessoal, segunda questão. Essa pegou muito e tenho certeza de que muitos dos presentes aqui vivenciaram isso na sua realidade profissional e cotidiana. Como é que vão evoluir os preços das matérias-primas, dos insumos, dos alimentos no mercado internacional? Pessoal, quem mexe com isso observou o enorme desequilíbrio provocado pela pandemia do meio do ano passado em diante. Então, tem certas matérias-primas aí cujo preço disparou, né? Quanto tempo para voltar à normalidade? Como é que isso nos afeta? Para alguns setores brasileiros foi super interessante, porque a gente produz e exporta. Então, tem gente que, né, eu converso, né, ramos do agronegócio, o pessoal está sorridente. Agora, esse desequilíbrio ele é amplo, né? Então, se por um lado
no meu setor aquilo foi positivo, por outro lado, eu também ganhei dificuldade em importar matérias-primas, ou, né, eu estava conversando com o pessoal do setor de plásticos outro dia, o preço disparou, né, então, quer dizer, como é que você vai lidar com isso até que se normalize? Hoje, ainda estamos vivendo, e os índices de inflação mostram isso, um desequilíbrio no mercado global entre demanda e oferta. Toda a cadeia logística foi afetada, óbvio, a pandemia bateu pesado na produção, na circulação de bens, tá? E quanto tempo deve demorar para que isso se normalize? Eu não sei se eu estou otimista, eu diria que eu estou realista, esperançoso, não é bem otimista, tá? Eu acredito que nos próximos meses a cadeia global de produção e circulação de bens, em especial matérias-primas essenciais, insumos e alimentos, deve se normalizar depois de um desequilíbrio muito forte entre agosto e dezembro do ano passado, tá? Deve se normalizar simultaneamente a questão da própria amenização da crise e do quadro de pandemia, tá? Então, essa questão também merece nossa atenção, principalmente para quem mexe com isso. Eu acho que os preços tendem a se estabilizar. Finalmente, gente, essa é uma grande dúvida para a maioria dos países, e o nosso não fica atrás. Como é que as políticas públicas vão reagir ou vão continuar reagindo e, portanto, impulsionando a retomada econômica, em especial na saúde? Quer dizer, como é que os planos de vacinação serão implementados ou serão continuados com eficiência, e na economia, enquanto não houver essa vacinação geral, como é que os governos agirão no campo da política econômica para, vamos dizer, muito assertivamente dar o suporte para as atividades econômicas mais afetadas. O pequeno comércio, os microempreendedores, os informais, os desempregados. Quer dizer, como é que você vai dar o aporte para que não haja um derretimento da economia e da renda da sociedade? Ainda é desafio, né? A gente observa hoje lá o governo americano em plena recuperação, números até otimistas para esse ano, mas batendo pesado na vacinação. Agora aceleraram, dentro do possível no momento, né, do que tem disponível, e liberando grana, mais do que já foi liberado, já estão falando em algo em torno de trilhão, né? Para quê? Para continuar dando suporte às empresas, aos pequenos comerciantes, aos microempreendedores, até que a economia volte a operar em sua plenitude, né? E aí esse tipo de auxílio, de suporte, não seja mais tão necessário, tá? Esse é o quadro geral, gente. Agora, quando falamos do Brasil, já caminhando aqui para a reta final, eu gosto muito de olhar para esta tela aqui, tá? O que eu tenho aqui nesse gráfico, gente? Pessoal, esse aqui é o IBC-BR. É o Índice de Atividade Econômica proposto pelo Banco Central. Bom, qual é a virtude dele? A virtude é que ele mede mês a mês o desempenho da economia brasileira. Tanto que o apelido dele no mercado é prévia do PIB. Ele não é o PIB é divulgado anualmente, é um indicador muito maior e mais completo. O IBC-BR é mais modesto, ele mede apenas alguns setores da economia, evidentemente setores-chave, né? Mas ele tem uma grande virtude. Além de ser de uma fonte confiável, que é o Banco Central, ele faz essa mensuração mês a mês. Então ele te dá uma ideia quase que em tempo real de como é que está o desempenho da tua economia, no caso a nossa aqui Brasil, e num momento de crise como esse recente, né, ele se torna ainda mais interessante, porque eu consigo ter, vamos dizer, um acompanhamento lá do jogo quase que ao vivo, né, durante a partida. Eu não preciso esperar o número, o PIB ser divulgado para enxergar o que está acontecendo. Então, olha que interessante, gente. Eu peguei uma série histórica aqui que vai de 2013, janeiro,
até dezembro de 20, quer dizer, então fechando o ano passado, tá? Olha que interessante, dá para ver direitinho aqui a nossa recessão de 2014 a 2016, o tombo foi muito feio, a gente perdeu quase 7,5% do PIB, né, durante 2 anos e meio, tá? Depois, já a partir de 17, entramos em recuperação, tá? E, gente, uma rápida curiosidade, eu gosto tanto do IBCBR para esse monitoramento, que dá uma olhada, ele pega a nuance do desempenho econômico. Detalhe, olhem aqui, só de curiosidade, maio de 2018, tá? Dá para ver aqui, né? Ó, tá vendo? Ó, essa quedinha aqui, ó. Isso aqui foi a greve dos caminhoneiros, muitos aqui se lembram, porque afetou dramaticamente a nossa cadeia logística, suprimentos, enfim. O IBCBR ele capta o movimento ali na hora e mostra o tamanho, digamos, do prejuízo que esse tipo de evento nos traz, tá? Então, olha, a gente entrou em recuperação. 2017, houve liberação das contas inativas do FGTS, depois eleição, algumas medidas econômicas, reforma trabalhista, a MP da liberdade econômica, enfim, coisas interessantes, alguns tropeços aí no meio, mas a gente vinha num ritmo de lenta recuperação. Ainda assim, recuperação. Chegamos em 2020, ó, dá uma olhada aqui, turma. Olha o tamanho do tombo. Aqui eu consigo dimensionar ali num raio de 3, 4 meses o tamanho do mergulho, tá? Agora, a partir do ano passado, deem uma olhadinha aqui. Claramente eu já desenho uma recuperação. O que tem de interessante aqui? Pessoal, reparem o desenho ainda da raiz quadrada, né? Não completo, mas possível. Eu tomei um tombo com tudo, estou desenhando uma letra V. Pode ser que a gente continue um pouco mais de tempo nesta toada em função, a meu ver, desses aspectos aqui, tá? Primeiro, evolução da dívida pública. Então, o governo ele vem gastando muito e a gente não sabe em 2021 como ele vai conseguir continuar com os auxílios, e me parecem necessários, uma vez que a economia ainda não terminou o ciclo de recuperação. Então, a retirada pode tirar fôlego do processo, tá? Reformas. Então, o Brasil já está, entre aspas, atrasado nesse processo. Há muitos governos, quer dizer, há reformas aí absolutamente necessárias, a tributária, óbvio, administrativa, reformas que visam agilizar o nosso ambiente de negócios. Hoje, um freio de mão puxado. Então, né, quem gosta, quem acompanha, você tem lá um relatório Doing Business, né, um relatório Global Competitiveness Report. Ali você dá uma olhada nos números do Brasil, tempo para se abrir uma empresa, tempo para se obter um alvará para construir uma fábrica, peso da carga tributária, complexidade tributária. Esses são temas antigos, não são recentes, mas que urgem. Quer dizer, se isso não for rapidamente encaminhado, e aí o papel importante das reformas, eu diria que temos um freio de mão puxado, tá? O que é uma pena, porque é um carro com potencial de aceleração, me refiro à economia brasileira, mas a ausência dessas reformas segura o freio de mão de maneira inadequada, tá? E finalmente, gente, tá aqui, né? Aqui já dá para entender o ritmo da vacinação, né? O próprio mercado, além da sociedade, é claro, além da questão evidente, importante, mais importante que a saúde, mas o próprio mercado já assumiu que, olha, há uma premissa aí de vacinação para que a coisa acelere e para que a normalidade se reestabeleça em termos de negócios, mercado, consumo, produção. E aí a ideia de vacinação é muito, muito importante, tá? Pessoal, para fechar aqui a minha fala, eu ainda quero mostrar 2 indicadores para vocês, tá?
que corroboram o nosso argumento quando eu falo do Brasil. Deem uma olhada nesse aqui, Índice de Confiança do Consumidor. Esse é um índice medido pela equipe do IBRE, lá da FGV, um instituto, né, de pesquisa, e é mensurado mensalmente e publicado, né, mensalmente, de acesso público e gratuito. Né? Pessoal, esse indicador ele mede o quanto o consumidor está confiante na economia brasileira no presente e no curto prazo. Ou seja, qual é a expectativa de renda, de manutenção da renda, perdão, qual é a expectativa de consumo? Dá uma olhadinha. A gente vinha estável, a pandemia e todo o medo na área da saúde, na área da renda que ela significou, gerou um tombo enorme na confiança, coisa aí, né, terrível. E aí, gente, ó, finalmente, olha que interessante, a partir de maio, eu tenho uma retomada da confiança. Seja porque as atividades gradualmente vão voltando, seja porque as políticas de auxílio do governo, em linhas gerais, tiveram êxito, né, com alguns pontos lá de necessidade de melhoria, mas no geral funcionaram, e seja porque as notícias aí com vacinação e capacidade de tratamento dos doentes também começaram a ficar mais evidentes, quer dizer, luz no fim do túnel, né? Então, houve um movimento de recuperação da confiança. Só que, aparentemente, de outubro, novembro para cá, ele atingiu um teto. Caiu um pouco agora nesse começo do ano, não é grave, tá? Mas tudo indica que, olha, a retomada plena da confiança, ou seja, a volta ao patamar pré-crise, aqui eu aposto, tudo indica, está muito ligado à espera pela vacinação. Então, aqui o driver da vacinação também me parece o principal quando eu falo em retomada da confiança. Ela está melhor do que foi no momento de crise, mas ainda não voltou ao patamar pré-crise. Tá? E, na mesma lógica, fechando aqui a minha fala, eu também gosto muito desse número aqui. Tá? Esse aqui, gente, é o índice de confiança empresarial. Também é medido lá pela equipe do IBRE, da FGV, e a ideia é medir o grau de confiança, né, a expectativa do empresário na economia brasileira. Então, a pesquisa aqui ela é feita junto a uma amostra de empresários. E óbvio, né, a ideia é o quanto eles estão confiantes de que a demanda pelo produto ou pelo serviço deles continuará crescendo, ou o quanto eles confiam em utilização plena da sua capacidade produtiva instalada. São perguntas em torno desses temas, tá? Aqui o desenho até guarda semelhança, né, com o desenho ou a trajetória que nós vimos para o consumidor. Mesmo porque o empresário também é consumidor, né, claro. Mas tem uma nuance aqui um pouquinho diferente e interessante para a gente, hein? Dá uma olhada, essa confiança ela vinha estável desde 2018, pouca oscilação. A pandemia e toda a incerteza empresarial que ela trouxe gerou um tombo aqui bem feio, né? Óbvio quase, mas também a partir de maio eu passo a ter uma forte recuperação da confiança empresarial. E por que esse indicador é importante? Porque ele é um dos drivers para a decisão de investimento, para a decisão de produção. E isso está por trás da geração de emprego, da geração de renda e do próprio consumo, em última instância, né, dentro do ciclo econômico. Então, essa recuperação ela se arma bem. O que eu acho muito interessante nesse gráfico é, quando eu chego lá em setembro, outubro, essa confiança ela atinge o patamar pré-crise. Aliás, a rigor, ela fica até um pouquinho acima, dá para perceber, né? Quer dizer, eu volto ao que eu era antes da crise e estou até aparentemente mais otimista. Pouquinha coisa, mas muito interessante, dado que o cenário de pandemia ainda, né, está nebuloso ainda, quer dizer, não está resolvido. Depois ela perde um pouquinho de fôlego, mas ainda está em nível bem alto. Essa perda de fôlego tem ainda um pouco daquele desenho da raiz quadrada, quer dizer, eu afundei,
subi e estou estável num nível bastante interessante. Isto aqui traz, eu não diria um otimismo, mas um ar fresco, né? Né? Um vento positivo, imaginando a recuperação em 2021. Esse é um indicador, repito, importante, né? O driver, um dos drivers importantes para uma decisão de investimento, sem dúvida, é o grau de confiança. Sem isso, aí que a coisa desanda mesmo, né? E aqui a gente percebe que ele vem se mantendo num patamar interessante, praticamente similar ao período pré-crise. Tá? Então, pessoal, aqui algumas impressões sobre esse momento de recuperação. Eu acho que o recado é: estamos sim em recuperação, ela ainda não se encerrou, ela vai se estender pelo menos pelo ano de 2021, mas ela é recuperação. Então, a boa notícia é, apesar de ser algo que vem depois de um tombo muito feio, traz oportunidades, já que se pauta em crescimento. O grande desafio agora é saber como vai ser o nosso comportamento até que a vacinação seja e esteja generalizada, como é que o mercado internacional vai se reequilibrar, em especial preço de matéria-prima, alimento, insumos, equipamentos. Houve um desequilíbrio evidente, tenho certeza aqui que muitos têm testemunhos de terem vivenciado isso nos últimos meses. E, finalmente, como é que os governos, em especial o nosso aqui, vai lidar com a questão do déficit público e com a ainda presente necessidade de dar suporte à economia durante a recuperação, né? Dar suporte e orientar o plano de vacinação numa mão, e na área econômica, quer dizer, trabalhar para proteger setores ainda frágeis, né? Ou fragilizados em função da pandemia. Tá? Então, pessoal, eu acho que esse é o panorama geral, eu diria, de um certo realismo esperançoso, não otimismo, mas, né, realismo esperançoso. Tá? Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento. Pessoal, meu muitíssimo obrigado aí, né? Acho que eu fiquei dentro do tempo, né, Fábio e Rodrigo, planejado, tá? Mas, ó, muito obrigado e passo a palavra de novo aí a vocês. Anderson, muito obrigado, viu? Sempre muito importante, sempre muito claro, muito direto e assertivo. Eu queria deixar um comentário para as pessoas, né? Além de agradecer o Anderson. São de fontes como essa, são por caminhos como esses que a gente costuma percorrer, mesmo na posição de agente de carga, de agente de transporte internacional, para formatar as nossas opiniões, para formatar os nossos relatórios. A gente entende que o nosso posicionamento pode e deve ser estratégico no dia a dia da tomada de decisão de cada um dos nossos clientes. E para que a gente possa, de fato, contribuir, é aí que a gente tem que procurar informação, é por isso que a gente vive na cola do Anderson. Então, Anderson, obrigado, viu? Fico muito feliz e muito contente, tenho certeza que os insights aí vão ser provocados. E, para os presentes, eu gostaria de pedir para que, por favor, se tiverem perguntas e questionamentos, para que a gente não estenda o evento, a ideia talvez seja até, por que não terminar antes do horário previsto, mas a gente pede que enviem as perguntas pelo bate-papo e a gente depois certamente faz a ponte entre o Anderson e transmite de volta para vocês sem nenhum problema. Estamos em 120 pessoas, já batemos aí quase 125, um número excelente para uma manhã como hoje. Isso quer dizer que o conteúdo está, felizmente, agradando. Então, como a gente agora já está preparado para falar sobre economia com qualquer pessoa, já que a gente já sabe sobre todo o rumo daquilo que vai acontecer amanhã, é hora da gente pensar um pouquinho nas pessoas, né? É hora da gente ouvir o que eu chamo de o engenheiro mais humano que eu já conheci em toda a minha vida. O Marcelo Veras além de um grande amigo, um professor, mentor, e, enfim, eu não vou discorrer sobre o currículo, porque senão a gente atrasa até o fim do evento. Eu não podia falar do Anderson, não posso falar do Marcelo, porque os currículos são muito vastos. Então, eu deixo que ele brevemente se apresente, mas ele é sócio fundador da única escola que há mais de 10 anos estuda futuro, tendência e inovação. Também já foi meu professor, posso dizer que aprovo tudo aquilo que vai ser trazido de conhecimento e insights. E como a gente mesmo diz dentro da FIO, todos os negócios aqui são pautados por pessoas. Independente aquilo de informação técnica, os hard skills que a gente tenha,
a gente precisa estar alinhado com os dias de hoje e certamente o Marcelo vai nos ajudar nesse sentido, vai nos trazer informações valiosíssimas. Legal? Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Marcelo, a bola está contigo. Por favor, fique à vontade. Ativando meu som, muito bom dia a todos. Fábio e seus exageros aí nas palavras, agradeço as menções. Anderson, sempre muito bom te ouvir. Um choque de realidade com certo tom de otimismo, que é sempre muito bom. Fábio, Rodrigo, toda a equipe da FIO, obrigado pelo convite. Prazerzão estar aqui com vocês. Eu estou debutando hoje num evento de comércio exterior. Você sabe, Fábio, eu já tive falando sobre esse tema, obviamente no mundo dos negócios várias vezes, mas eu já tive até há 3 anos em Goiânia, num Congresso Internacional de Saúde Mental, falando de liderança, mas para um público de comércio exterior, confesso que é a minha primeira vez, um prazer, não podia ser por outras mãos, senão a de vocês, né, de me dar essa oportunidade aqui de compartilhar um pouco desse tema. Bom dia a todos. Vocês sabem, não chegou o carnaval, então ainda dá tempo de desejar a todos um ótimo ano, um feliz 2021, que muito em breve, cada um com 2 picadinhas no braço, ou uma, dependendo da vacina, a gente vira essa página e a gente siga a nossa jornada. Eu vou compartilhar aqui minha tela, vou colocar aqui alguns slides também, e ao final, no chat, eu vou já colocar um link para quem quiser ter acesso a todo o material, tá? Podem tirar fotos, enfim, gravar o que quiserem, mas depois todo esse conteúdo, ao final, eu vou deixar à disposição de todos aqui. Compartilhando aqui a minha tela, vou pedir ajuda para quem está comigo aqui. Fábio, eu estou te vendo, estou vendo você e o Anderson, me digam por gentileza. Tá ok, né? Som ok, tela ok, então vamos que vamos. Perfeito. Vou ficar de olho no tempo aqui para respeitar o meu tempo. Pessoal, o tema aqui é esse, né? O líder em 2030. Nossa Senhora. Falar de liderança já é um abacaxi desse tamanho para a gente descascar, né? Em 2030, então, nem se fala. Mas eu vou tentar hoje aqui roubar alguns minutos de sono de vocês hoje, essa noite, para que vocês reflitam sobre alguns temas que, às vezes, a correria do dia a dia não nos permite, né? O Fábio bem falou, it's all about people, tudo no final do dia se resume às pessoas. Como a gente se diz na Inova, CNPJ não dá bom dia, CNPJ não aperta a mão, CNPJ não tem vontade, CNPJ não toma decisão, que toma decisão são as pessoas. E isso é uma das maiores obviedades, mas é uma das obviedades hoje talvez mais negligenciada por alguns líderes. Se você já tem uma equipe ou ainda não tem vontade de ter, eu acho que hoje eu trago aqui um pouquinho de insumos para lhe ajudar. Bom, eu tenho uma carreira meio cigana, eu sou engenheiro, né, mas eu nunca exerci, fui parar no marketing, então depois de algumas passagens aí por algumas empresas, 2 startups de telecom, desde 2008, eu junto com algumas pessoas incríveis, professores, alguns sócios, enfim, eu toco esse negócio de ecossistema que a gente chama, né, cuja Inova é a marca de negócios e que tem aí a sua jornada também. Desde 2008, eu comecei com o Luiz Rasquilha, com um negócio de pesquisa de tendência de consultoria. Em 2013 veio a escola, ano passado a plataforma online, esse ano nasce o clube, enfim, uma série de... eu digo que é um mundo da educação, o nosso núcleo é a educação, então tudo que orbita em torno desse tema, nós somos professores, é um orgulho sempre dizer que é um grupo fundado e administrado por educadores, então aqui a gente faz o que a gente gosta, não temos nenhum banco por trás, não temos nenhum fundo por trás, não temos aquela ditadura do trimestre, a gente vai aí, passito a passito, construindo esse ecossistema e fazendo o que no final do dia a gente gosta de fazer, né? Eu vou trazer aqui, como eu já disse, algumas visões provocativas, contraintuitivas, talvez algumas surpresas para alguns, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, eu demorei um tempo para entender a diferença entre o fluxo de inovação na ciência e na carreira e na gestão. Do lado esquerdo da tela, vocês conseguem ver aí uma setinha vindo do laboratório para o mercado, né? Isso é o que acontece na ciência, né? Na ciência, eu estou falando da engenharia, da biotecnologia, da medicina. Na ciência, pessoas se trancam no laboratório com um objetivo fim,
estudam aquilo exaustivamente e quando descobrem uma inovação, trazem isso ao mercado. Todo mundo acompanhou em 2020 centenas, talvez milhares de pesquisadores trancados em um laboratório para descobrir uma vacina para a Covid-19. Né? Quando se descobriu isso, isso vem e é trazido ao mercado na forma de um produto, um bem de consumo, um serviço, seja lá o que for. Na gestão e na carreira, o fluxo é inverso. Não sei se já pararam para pensar nisso. É absolutamente inverso. Nenhuma escola de negócio, nenhuma no planeta, tem um laboratório onde você entra lá e fala assim, deixa eu descobrir aqui uma inovação. Deixa eu inventar um jeito aqui da empresa crescer, dobrar de tamanho em 2 anos. Deixa eu inventar um negócio aqui, um novo modelo de negócio. Deixa eu inventar um jeito aqui de administrar pessoas e torná-las mais motivadas, mais produtivas e com melhor perfil. Isso não existe. O que existe é exatamente o contrário. No mundo real, aqui embaixo, na setinha do lado direito inferior, no mundo real, pessoas como nós, executivos, empresários, tal, nós testamos coisas baseadas na nossa experiência, na nossa intuição, na nossa visão de mundo. A gente testa coisas. Quando essas coisas dão certo e elas ganham visibilidade, ou porque a empresa cresceu muito, ou porque ela ganhou o prêmio tal, ou porque ela se globalizou, seja lá pelo que for, aí as escolas de negócio falam, pô, tem um negócio acontecendo ali diferente. Aí a gente vai para lá, a gente entende o fenômeno, modela o fenômeno e traz para a sala de aula. Seja para explicar o que às vezes algumas pessoas não estão entendendo. Muita gente não entende um tipo de negócio que foi nomeado agora recentemente chamado negócio de plataforma. Né? Eu não estou vendo aqui o perfil de idade de todo mundo, mas eu tenho certeza que muitos nessa sala foram educados para tocar negócios de pipeline, negócios onde eu pego um insumo, vou adicionando valor e no final eu entrego lá um valor adicionado, um negócio de pipeline. Pouca gente hoje está entendendo como que a maior rede hoteleira do mundo, Airbnb, nunca levantou um tijolo. Como que a companhia de táxi maior do mundo não tem um carro? Como que a maior empresa de mídia hoje do mundo, chamada Facebook, não produz um conteúdo? Como que isso acontece? Como que a maior cadeia varejista do planeta não tem uma loja física? Então, a gente vai para esses casos, a gente modela e volta para explicar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se isso é verdade, se vocês concordam com isso, nós, principalmente nas escolas de negócio, nós temos que ter um olhar muito apurado. A gente não é uma lupa, é um telescópio que a gente tem que estar observando o que está acontecendo lá no mundo real. E eu, junto com o Anderson e eu, nós já ouvimos essa frase várias vezes, e outros colegas da escola, a turma fala assim, vocês são os infotoxicados, né? Por quê? Porque a gente acorda e dorme estudando, né? A gente quer beber nas fontes, estudar, trazer sempre o que há de mais atual e mais relevante para os nossos alunos. Isso aqui é um pouco da minha vida. Isso aqui me toma de 10 a 15 horas por semana. São 9 territórios, 9 entidades de câmaras de comércio, como a Anshan, a Câmara Suíça, onde eu coordeno o Comitê de Inovação, um grupo de presidentes aqui em São Paulo, o G100, a própria Inova, onde eu sempre tenho oportunidade, faço um curso, algumas entidades que aceleram ou pré-aceleram startups, como a Venture Hub e o Founder Institute. Então, eu fico ali, em alguns deles eu até sou parceiro de conteúdo, eu levo algum conteúdo, mas a maioria deles eu gosto de ir para ouvir, eu gosto de ir para ficar caladinho e ficar bebendo. Ontem, só para vocês terem ideia, ontem foram 2 horas e meia ontem, uma reunião do G100 aqui, com 100 presidentes, estávamos em 70 na sala ontem, falando sobre recuperação econômica, sobre esse cenário, Anderson, para 2021 e adiante. E é engraçado, Anderson, eu falei que você me deu aqui uma dose bacana de realidade, mas com uma pitada de otimismo, porque você imagina, eu vou para esses lugares, cara, você vê de tudo e ouve de tudo, né? Tem a galera que está olhando para frente e tal, mas tem sempre aqueles discípulos do apocalipse que botam data e hora para o mundo acabar e todo mundo morrer e ponto final. E ontem tinha uns desses lá e tal. E logo depois acabou essa reunião de G100, eu bati um papo de 1h30, era uma conversa entre mim e o Carlos Wizard, que eu acho que muitos conhecem aqui, o fundador da Wizard, e hoje toca Taco Bell, frango assado, WhatsApp, enfim, um grande empresário brasileiro. Então, eu fico rodando nesses negócios para fazer o quê? Para depois fazer as sínteses, né? E eu fui, não sei se tem alguém de Minas Gerais aqui, mas fui criado em Minas Gerais, e lá nós temos um ditado que diz o seguinte, caixão não tem gaveta,
nós não vamos levar nada dessa vida. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, eu falo isso para minha filha, eu não quero guardar nada para mim. Então, eu fico aí entre idas e vindas, também colocando tudo para fora, seja na forma de artigo, alguns livros e tal, para deixar aí tudo que eu aprendi que possa, de alguma forma, impactar a vida de alguém. Bom, essas perguntas aqui são as que eu vou tentar aqui. Deixa eu olhar aqui como é que está meu tempo, legal. Bom, o líder em 2030, quem é? Quais são suas crenças? Quais são suas competências? Como que ele lidera, ele ou ela? O que faz e, principalmente, o que não faz? Não sei se já pensaram nisso, né? Mas, Marcelo, por que 2030? 2030 está ali. 2030 vai marcar o encerramento das 3 primeiras décadas do século XXI. Eu brinco sempre, eu disse isso ontem, num dos eventos, que muito provavelmente a pandemia da Covid-19 vai ganhar 1 ou 2 páginas nos livros de história daqui a 100 anos. Mas as 3 décadas do século XXI, elas vão ganhar um capítulo inteiro. Nós estamos vivendo, em intensidade e relevância, nessas 3 primeiras décadas, uma transformação equivalente à primeira Revolução Industrial, equivalente à Revolução Agrícola de 14 mil anos atrás. É um momento, assim, o mundo nunca mais será o mesmo depois dessas 3 décadas. Então, isso começa com uma primeira reflexão para nós. Por que isso está acontecendo? E por que eu deveria ter esse farol um pouquinho mais levantado para não olhar só para 2021, 2022, mas olhar para a década como um todo? Eu sempre gosto de dizer, né? Eu sou engenheiro, o Fábio já me entregou aqui, ninguém é perfeito, que um problema, a solução de um problema, 50% dela está em compreendê-lo. Quando a gente consegue entender o problema, metade da solução veio. Né? Muitas vezes a gente não consegue solucionar um problema porque a gente não o compreendeu. Então, vamos entender o que está acontecendo. Né? E aí, aqui eu já coloco a minha primeira pitada de provocação. Se tem alguém aqui assustado com o que está acontecendo ou com o que está por vir, né? E isso a gente vê em todos esses fóruns. Eu ontem, repito, eu estava num grupo que tem 100 presidentes, estavam uns 70 na sala. Tem uma galera que você olha para a cara assim, sabe aquela pessoa saindo de um filme de terror? Assim? Tem uma galera sênior, com estrada, com quilômetro rodado, apavorado, sem saber o que vai fazer. Quer dizer, eu sempre digo o seguinte, vamos entender o que está acontecendo? Então, primeira coisa, tudo o que está acontecendo hoje não foi uma obra do acaso e não foi ninguém que apertou um botão 5 anos atrás e falou, agora vai acontecer isso. Tá? Existem 3 leis, são conhecidas como leis, mas elas são meio que profecias, e elas já têm mais de 3 décadas, então não é um negócio que aconteceu ontem. Tá? Então, quem estava olhando para esses caras que eu vou mostrar na tela aqui, nas últimas 3 décadas, está absolutamente entendendo o que está acontecendo. Quais são elas? A primeira delas é a chamada Lei de Moore, que diz o seguinte, essa já tem mais de 30 anos, a capacidade de processamento de dados em função do número de transistores que vão existir dentro de um chip, ela vai dobrar a cada 18 meses. Lei de Butter, a capacidade de transmissão de dados, principalmente depois da fibra ótica, vai dobrar a cada 9 meses. E, para completar a tempestade perfeita, Lei de Cryder, a capacidade de armazenamento vai dobrar a cada 13 meses. Se é um mês para cá, um mês para lá, não importa. Mas vocês imaginem essas 3 coisas dobrando nesta velocidade ao longo de décadas. Onde isso ia dar? Alguma surpresa? Então, ia dar isso aqui, ó. Todo mundo aqui, tenho certeza, que está com um cara desse na mão, um smartphone, lançado pelo falecido Steve Jobs no dia 27 de junho de 2007, não tem 2 décadas, e que colocou na palma da nossa mão um poder como nunca antes na história da humanidade tinha acontecido. Eu falo que o smartphone além de uma tecnologia, é a maior transferência de poder da história da humanidade. Basta olhar aí nas redes sociais. Hoje, qualquer pessoa, não interessa se está aqui em São Paulo, onde eu estou, com 12 milhões de habitantes, ou numa cidade de 300 habitantes, no interior do Piauí, com um cara desse na mão, e um mínimo sinal 3G, pode falar para o mundo, pode virar uma celebridade. E além das outras coisas que a gente faz nos 80 aplicativos em média, nós temos 80, depois você para, quando acabar aqui, conta, muito provavelmente você vai ter 80 aplicativos no celular, se não tiver mais. E aí eu faço a segunda pergunta para vocês. Vocês acham que isso vai parar?
É razoável acreditar que, ó, não, já deu, já tem aqui na palma da minha mão um computador melhor do que o que tinha 20 anos atrás, 10 vezes. Agora chega, parem com isso. Vocês acham que vai parar? Não vai parar. Então ninguém aqui precisa se assustar quando olhar na rua e vir um carro sem motorista andando. Ninguém aqui precisa se assustar quando olhar na janela e passar um carro voando ali. Concorda comigo? Não tem que se assustar porque é isso. É isso. Isso é ciência e isso não vai parar. E esta década, olhem só que interessante, isso aqui é só aguardar e assistir de camarote, né? 2007 chega o primeiro smartphone, ali a gente não tinha 5% da população do planeta conectada, nós vamos bater este ano ou no ano que vem 100% do planeta conectado, né? Também estima-se que até o ano que vem, mais tardar 2023, a gente consolida os vestíveis, eu não sei quem está aqui com smartwatch, as blusas que vão medir nossa temperatura. Ontem o Luiz compartilhou um biquíni que tem placas solares, que a mulher está tomando um sol e já pluga o celular nas placas solares, já carrega o celular. Isso está chegando, são os vestíveis. Um monte de estudos já com os implantáveis, chips, óleos biônicos. Nós trouxemos, o Anderson se lembra, num evento de 2019, nós trouxemos o Dr. Milton Macedo, um cientista sensacional, tal, desenvolvendo uma nanofibra para fazer rim artificial. E afirmam categoricamente que até o final dessa década, não sei se a gente vai comprar num supermercado. Você fala para a esposa, fala, bem, eu vou ali no mercado. Você vai comprar o quê? Banana? Não, vou ali comprar um rim para mim. Tá? Não sei se vão chegar nesse nível, mas é quase isso, porque isso vai chegar. E aí, batemos o final dessa década como? Como que está se chamando hoje a era da singularidade homem-máquina. Né? Alguns estudiosos, inclusive, dizem que provavelmente nós somos a última geração de Homo sapiens, porque quando a gente olhar na rua e uma pessoa tiver com um braço biônico, um olho biônico, um rim artificial, talvez a gente não possa mais chamar isso de um ser humano como a gente conhece hoje. Nosso querido Steve Hawking já leu isso. Aliás, cara, sensacional. Quem não assistiu o filme, recomendo. A Teoria de Tudo, filme sensacional. O cara cantou a bola quando? No primeiro mês desse período que eu estou dizendo para vocês. Em janeiro de 2020, o cara já falou, este será o século da complexidade. E aí, complexidade, gente, vocês imaginem, 12 mil antes de Cristo, 14 mil anos atrás, as primeiras pessoas que começaram, a partir de duas inovações, a agricultura e a pecuária, começaram a se fixar na terra. O que vocês acham que aconteceu com a cabeça dos outros que ainda eram nômades? Caçadores-coletores. Quando chegaram num olhar, falaram assim, nossa, o que é aquilo? Uma comunidade parada com uma cerquinha, um casal de porco, duas galinhas, um pé de mandioca. Que porra é essa que está acontecendo aqui? O que eu faço? Né? Dá um nó na cabeça da gente. Fala, o que está acontecendo? Vocês imaginem as pessoas que eram artesãs, quando chegou a primeira máquina a vapor e começou a produzir 10 sapatos por hora, sendo que eu produzia um a cada 3 dias. Isso dá um nó na cabeça e ela fala, puta merda, e agora? O que eu faço? Dá um misto de medo, dá um misto de descontrole, parece que o chão caiu. Mas assim, uma coisa é uma verdade incontestável. Aliás, segunda provocação para todos aqui. Esta tela, se quiserem editar, juntar pequenininho, eu falo para todos os alunos da Inova, todos, de um MBA, da Faculdade de Administração em Campinas, ao programa de conselheiros. Esta frase tinha que estar na tela de celular para todos nós olharmos para ela todo dia na hora que a gente acorda. Essa é a verdade mais difícil de enxergar, como diz Clarice Lispector, que se estivesse viva faria 100 anos agora, essa ucraniana naturalizada brasileira. O que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. O que te trouxe até aqui como profissional, o que trouxe a sua empresa até aqui, não é para jogar fora, é legal, é bacana, tal, mas não leva ao final dessa década. Podemos marcar, Fábio, Rodrigo, quiser marcar, pode deixar marcado aqui, dezembro de 2029 a gente volta para essa sala, para a gente tirar a prova dos 9. Mas eu afirmo aqui, com tudo que a gente tem estudado, com tudo que a gente tem visto, o que nos trouxe até aqui, quem se sentar em cima do que trouxe até aqui como profissional ou como empresa, não estará aqui em 2029, não estará aqui em 2030. Fica o desafio e a provocação. Por quê? Porque o mundo em 2030, ele vai ser diferente. Eu já cantei a bola. Né? O tema aqui é liderança, eu estou com um olho no gato, outro no peixe aqui por causa do meu tempo, mas como é que vai ser o mundo em 2030? Lá no site da Inova Consulting,
Quem entrar lá na barra de downloads, cuidado para não morrer afogado lá, porque os infotoxicados aqui não param de produzir. Mas lá tem 2 caras que eu recomendo para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre futuro e tendências, né? Que é o nosso DNA, Futuro, Tendência e Inovação. O nosso atual Trend Report, esse cara a gente faz a cada 5 anos, tá lá no relatório em forma de PDF, gratuito, é apertar um botão e estudar 65 tendências que estão lá. Quem não gosta de ler e prefere um vídeo, tá? Pode aqui, ó, lá na plataforma inovaonline.com.br, este relatório chamado What's Next 2030, o professor Luiz Rasquilha, meu sócio, o fera das tendências, gravou um curso e está lá gratuito na inovaonline.com. Então você pode ler o relatório ou pode assistir o curso. E tem um outro aqui, que foi lançado agora no Inova Day em outubro do ano passado, esse está quentinho, acabou de sair do forno, é O Mundo em 2030 and Beyond. Esse aqui fala das 2 revoluções em curso, a Infotech e a Biotech. Tem lá uma série de predições. Então, quem quiser tirar a prova dos 9, tá aí o convite para se debruçar um pouco sobre esses 2 hipóteses. Então, isso confirma para quem começar essa jornada, quem der uma olhada nesses materiais, vai ver exatamente como é que vai ser o mundo em 2030. E se a gente acredita que o mundo em 2030 vai ser assim, como é que vai ser o perfil da liderança em 2030? Porque o líder em 2030 ele vai ser um líder num contexto que é esse que eu acabei de colocar. Bom, tema liderança, eu já falei aqui, quando eu comecei minha carreira, né, executiva, eu cheguei numa multinacional global, tinha 13 mil funcionários, faturava bilhões e tal, e eu entrei ali como trainee com 23 anos, ainda profissionalmente falando, acreditando em Papai Noel, Duende, a Fada do Dente, essas coisas e tal. E eu olhava para o presidente da empresa naquela época, na primeira vez que ele veio falar com a gente, eu olhava e falava, caraca, como que alguém foi escolhido entre 13 mil para comandar um transatlântico desse? Então, isso sempre me despertou uma curiosidade assim brutal, para entender. Até porque eu, como todo jovem, começando a carreira, eu tinha minhas ambições, né? Um dia eu queria estar numa posição dessa, então eu falava que eu preciso entender esse negócio, né? O tempo foi passando, outros incômodos começaram a vir, né? Pessoas que tinham feito faculdade comigo, que eram brilhantes academicamente, patinando na carreira, outros que não eram tão brilhantes assim, a carreira decolando. Isso sempre me tirava o sono. Eu preciso entender esse negócio. 2006, eu comecei a estudar formalmente esse tema, carreira e competências, e estudo até hoje, já mostrei lá atrás, mais de 200 entrevistas, enfim. E liderança sempre foi uma coisa que me marcou muito. E eu, como todo bom engenheiro, né, eu quero compreender, como eu disse lá atrás, eu quero compreender bem o problema, para depois conseguir ter algum insight de solução, conseguir ter alguma resposta minimamente convicta para dar para os meus alunos. E eu comecei, em 2010, eu comecei a perguntar em sala de aula, em palestras, em qualquer fórum que eu estava, sobre liderança, eu decidi fazer uma eleição para o maior líder da humanidade. Eu falei, eu vou fazer essa eleição. Primeiro turno dessa eleição. E aí eu pergunto para vocês, cada um aí, 2 segundos. Vivo ou morto, homem ou mulher, não importa, qualquer área. Se você tivesse que votar no maior líder que a humanidade já teve, em quem você votaria? Tá? Bom, muito provavelmente você deve ter pensado em um desses nomes. Esses são os nomes que mais aparecem, né, nessa eleição. O maior líder que a humanidade já teve. Então aí a gente tem imperadores romanos, a gente tem Gengis Khan, a gente tem Martin Luther King, a gente tem políticos, a gente tem religiosos, a gente tem ditador, nazista, Jesus Cristo, todos esses nomes. Aparecem outros, tá? Tem outros que aparecem aqui, mas esses seriam os mais votados, né? Então, desde 2010, repito, mais de uma década, onde eu pergunto isso, esses são os nomes que mais aparecem. E agora, preparem-se, segurem, apertem seu cinto de segurança e me digam o seguinte, quem que vocês acham, 2 desses aí que estão na tela, que iriam para o segundo turno? Quem que vocês acham que foram, até hoje, os 2 mais votados? As 2 pessoas mais votadas. Alguém arrisca? Não precisa responder agora não, mas dá uma olhada aí. Esse aqui é o primeiro turno, tá? Segundo turno, quem iria para o segundo turno? Olha só quem iria para o segundo turno, vou revelar. Tchan, tchan. O segundo turno dessa eleição seria disputado entre Adolf Hitler e Jesus Cristo.
Aí você fala, puta merda, agora eu não entendi, mas como assim, meu? Hitler e Jesus Cristo? Olhem só os perfis dessas duas pessoas que iriam para o segundo. Gente, estou falando de uma pesquisa que eu faço desde 2010, tá? 90% dos votos vai para Jesus Cristo e Hitler. Em alguns fóruns, porque assim, vocês imaginam numa sala de aula perguntar qual foi o maior líder da humanidade já teve? Levantar a mão e falar Jesus Cristo, tá fácil. Para a pessoa levantar a mão e falar Hitler, alguns, eu sei que alguns falam assim, puta, eu acho que foi Hitler, mas se eu falar aqui, sabe? Então, tira esse viés, né? Em alguns fóruns, quando o nível de preocupação, a turma embarcou, em alguns fóruns teve até empate no primeiro turno. E olhem só, duas pessoas completamente diferentes, com causas completamente diferentes. Mas isso me despertou uma curiosidade dupla, que foi assim, tá bom, qual que é a essência da liderança? O que essas duas pessoas tinham em comum para elas figurarem aqui, mesmo tendo causas diametralmente opostas? E aí eu tenho no blog lá uma série inteira, com quase 15 artigos sobre esse tema, e aí vocês vão concordar comigo, né? Essas duas pessoas deixem de lado, por gentileza, as suas causas. Um pregou o amor, o outro ódio. Um valorizava a vida, o outro dizimou a população de judeus. Deixa isso de lado, vamos falar de liderança. Essas pessoas, primeira coisa, elas tinham uma causa, independente de qual era, uma causa horrível aqui do lado esquerdo, mas elas tinham uma causa em que elas acreditavam muito. E essas pessoas passavam das 8 da manhã às 8 da noite pregando esta causa. E conseguiram, com argumentação, com comunicação persuasiva, com narrativa eficaz, por pior que ela tenha sido, a narrativa nazista, mas ela foi eficaz, conseguiram convencer muita gente a embarcar nesse navio. Concorda comigo ou não? No fundo foi isso, deixando de novo a causa de lado. Pois bem, eu comecei minha carreira executiva ali por volta de 93, 94, e em 95, quem estava no mercado nessa época, começando a carreira, não sei se teve oportunidade, primeiro treinamento que me mandaram fazer, na primeira multinacional que eu fui parar, foi esse cara chamado Grid Gerencial. O Grid Gerencial, ele era um treinamento que a gente fazia 15 dias no meio do mato, parecia aquele filme Tropa de Elite, e dali saíam 2 números no final. Era um game, um jogo, e você era taxado com um número para sua orientação para resultados e outra sua orientação para pessoas. Esses números poderiam ser 1, 6 e 9. Então, quem era o 9 e 1? O líder 9 e 1. 9 para resultado, 1 para pessoa. Seria aquele rolo compressor. Aquele líder que destrói a equipe, mas atinge o resultado. Em menos de 5 anos, esse caso vocês conhecem bem, brasileiro aqui, comandante Rolim, fundador da TAM, começa a fazer umas coisas diferentes. Desceu, acabou com a sala dele, começou a trabalhar junto com o time, começou a servir balinha em avião, começou a se colocar à disposição, tal. Aí começam a pipocar textos como o monge executivo, o líder servidor, como ser amado por todos em 15 dias. Aí foi, e eu olhava para isso e falei, cara, eu não estou entendendo mais nada. Me ensinaram a ser rolo compressor aqui, e agora o negócio é... Será que o conceito de liderança é tão volátil assim? Né? E assim, eu estou falando de 2 cenários, 95 e 2000. A minha pergunta, diante do cenário que eu já mostrei, quais vão ser as imagens que vão cair nesses 2 quadros em 2030? Eu demorei muito tempo para cair essa ficha. Aliás, esse é o livro que eu estou escrevendo agora. Amanhã eu entro em estúdio para gravar esse curso, Líder em 2030, para a plataforma Nova Online. Mas eu demorei muito para cair essa ficha. Eu falei para vocês, né? Eu fui executivo, participei de 2 startups de telecom, até voltar para a educação no início dos anos 2000. Quando eu era executivo, eu sempre fui professor, né? Sempre. Passei minha engenharia química inteira dentro de uma sala de aula de cursinho, eu sempre fui professor. Mas naquela época, aquele vontade de ser executivo, trabalhar numa empresa e tal, eu fui. Só que era um negócio assim, incrível, eu não me controlava. Todo o tempo que eu tinha, que sobrava, eu pegava meu time e levava para uma sala de aula. E às vezes no 1 a 1. Chamava meu time e falava assim, e aí, o que você está afim de aprender? Não, estou afim de aprender tanto. Então vem cá, então nós vamos sentar esse dia, nós vamos almoçar, você vai ler esse livro, nós vamos discutir. Então eu hackeava um pouco esse conceito de chefe, de líder que ficava ali só comando e controle. Eu pegava meu time e levava para a sala de aula.
Eu tive empresa que eu tinha um momento por semana, de meia hora, onde todo mundo desligava o celular e a gente entrava numa sala de aula para eu dar aula, para eu compartilhar um conhecimento, para alguém compartilhar um conhecimento. Quando eu encerro minha carreira executiva, eu falei, não quero mais ser executivo, eu quero voltar para a educação e tal. Ainda começaram a vir alguns convites, né, Marcelo, você não quer trabalhar em empresa tal, blá, blá, blá. E algumas pessoas que tinham trabalhado comigo, outros parceiros, colegas recrutadores, falavam, cara, mas uma lástima, por que você está abandonando sua carreira executiva? E eu falava, não, cara, eu não sou executivo, eu sou professor. E as pessoas me diziam, não, você é um bom gestor. Eu falei, eu não sou gestor, eu sou professor. Cara, mas como? Por que você diz isso? Não, porque eu gosto mais de pegar o time e levar para uma sala e desenvolver as pessoas do que ficar cobrando resultado e tal. Eu falei, mas, pô, todo mundo fala que você era um bom gestor, os seus resultados sempre... Quanto mais eu fazia isso, levar o time para a sala de aula e desenvolver o time, melhores eram os resultados, mas eu não me achava um bom gestor, né? Então, em 2000 está lá no blog, 2013, 2014, eu estava na minha jornada, eu escrevi 10 anos, uma vez por semana, sobre esses temas, né? E eu me lembro que eu escrevi 2 artigos, eu fui resgatar agora recentemente, um em 2013 e um em 2014, diz o seguinte: uma nova corrente de líderes está surgindo, né? E aí tem destaques em vermelho e tal. Eu disse lá em 2013, como já escrevi aqui, um líder hoje tem que ser sobretudo professor. Sabe por que essa ficha caiu? Porque eu vou falar uma obviedade aqui que eu sei que todos sabem. Todos sabem o que eu vou dizer agora. Quando a gente assume uma equipe, tenha ela uma pessoa ou 200 pessoas, tá claro para todo mundo que o nosso resultado é através das pessoas, certo ou errado? Se eu trabalho sozinho, o meu resultado depende de mim e dos meus colegas e tal. Mas se eu tenho uma equipe, o meu resultado vai depender da performance da minha equipe. Isso é óbvio. Então, conclui comigo aqui, raciocínio de engenheiro. Se o meu resultado vai depender da performance do time, o que eu tenho que fazer com esse time? Eu tenho que deixá-lo cada vez melhor para que essa performance seja... Falou outra obviedade aqui, mas isso é óbvio. Mas, e aí? A gente faz isso ou não faz isso? Né? Então, eu comecei a defender agora, e repito, vai ser meu próximo livro, A Fusão de Duas Carreiras. O líder em 2030, para mim, vai ser a fusão de duas carreiras. Do chefe, do líder, gestor, e do educador. Está aqui a essência da palavra educar, vem do latim, 2 termos, ex, que significa exterior, e ducere, que significa duto. O que é um professor? É alguém que pega um aluno, enfia num duto e ele sai do outro lado desse duto diferente, melhor do que entrou, com algum conhecimento. Por que não a fusão dessas duas carreiras? Se o meu resultado é através das pessoas, o que eu tenho que fazer com elas? Continuamente, dioturnamente, enfiá-las num duto e fazê-las sair um pouquinho melhor. Porque quanto melhor elas estiverem, melhores vão ser os meus resultados. E aí, como as equipes são multidisciplinares, e a gente sabe disso, as pessoas são diferentes, de novo, vamos trazer um conceito aqui da filosofia do nosso querido tunisiano Pierre Levy, que foi o cunhador do termo inteligência coletiva. O que é inteligência coletiva? Simples. Ninguém sabe tudo. Todos sabem um pouco. Então, qual é a essência da liderança? É eu trabalhar todo dia para tornar as pessoas cada vez melhores e tentar colocar competências complementares a favor de uma cultura de inteligência coletiva. Isso nos leva a quê? A uma discussão que está na ordem do dia, que é a questão da diversidade, né? A diversidade, não estou falando aqui da diversidade, do respeito às minorias, isso vem num caminho maravilhoso, crescente e não vai parar. Estou falando da diversidade de competências, da diversidade de pontos de vista, da diversidade profissional. Né? A diversidade profissional, óbvio, ela bebe também na formação acadêmica, ela bebe na cor da pele, da religião, da orientação sexual, mas estou falando aqui da diversidade de pensamento. A diversidade ela é linda, maravilhosa, mas eu tenho sido muito crítico aqui para dizer o seguinte: diversidade por si só não produz nada. Diversidade por si só não serve para nada, só serve para botar uma foto bonita. A diversidade ela produz resultado quando ela carrega junto consigo a inclusão. Uma frase que eu sempre tenho usado aqui, igual um papagaio. Diversidade é convidar para festa. Inclusão é chamar para dançar. É tirar para dançar. Se você tem diversidade no seu time, mas você não dá voz a essas pessoas na mesa de reunião,
você está praticando diversidade, mas não está praticando inclusão. O resultado vai ser zero, não vai acontecer absolutamente nada. Então, diversidade com inclusão. Então, resumo para eu encerrar. Quem é o líder em 2030? Papum, montando esse quebra-cabeça que eu comecei aqui uns minutinhos atrás. Primeira coisa, um líder em 2030 é uma pessoa com uma boa visão de futuro e tendências. Vocês têm aí, seja em PDF ou em vídeo, 2 oportunidades para entenderem o que vai acontecer nesses próximos 9 anos dessa década 2030, que já começou malucona com a pandemia, mas vem coisa muito bacana pela frente. Consciência plena. Guardem essas palavras aqui que estão destacadas. Consciência plena. É acreditar mesmo, com convicção, de que o resultado se consegue através das pessoas. Senso contínuo de competências do time. Ou seja, se eu quero entender como é que eu vou usar a inteligência coletiva do time, eu tenho que saber no que o Fábio é bom, eu tenho que saber o que a Patrícia Viana, que eu estou vendo aqui, é bom, o Rodrigo, o Anderson, eu tenho que saber fazer senso de competência. E quando eu descobrir onde cada um é muito bom, o que eu tenho que fazer? Botar essa galera numa mesa, dar voz a todo mundo, com objetivos claros, profissionais, de objetivos, de metas e tal, mas ativar a inteligência coletiva. Esse é o líder em 2030. Quem quiser fazer um teste, sugiro aqui, esse é meu último slide, 3 exercícios. Quem tem uma equipe, sugiro, convide uma pessoa e você vai saber já se você está trabalhando em diversidade e inclusão. Você vai saber já sua nota de 0 a 10 em inteligência coletiva. Chame alguém de seu time, que você tenha confiança e tal, deixa a pessoa bem à vontade. E pergunte, Fábio Camada, você tem que deixar alguma parte sua em casa quando você vem para a empresa? E prepare-se para a resposta, porque ela pode ser não tão agradável como você esperaria. Se a resposta for sim, saiba que você não está trabalhando. Se as pessoas precisam vestir uma máscara, encenar um papel horrível e deixar um pedaço de si em casa, é porque você já está pecando logo na largada. Segundo, você acha que tem alguma competência sua que a gente não usa aqui na companhia? Faça essa pergunta e se preparem para algumas respostas surpreendentes. E terceira, você acha que tem alguém no nosso time com alguma competência que você conheça e que a gente não está usando? Tá feito o convite, depois me contem. E outra, esse negócio de ser líder educador, isso é contra-intuitivo, tá? Quem começar isso vai tomar porrada. Rodrigo não trabalha, Rodrigo fica pegando o time ali, dando aulinha, não sei o quê, não sei o quê. Vocês vão ouvir de tudo, tá? Então guarda essa frase do nosso querido colega Carlos Coelho. Sempre que se desafia o futuro, a ignorância do presente se revolta. Mas o tempo acaba sempre por premiar os mais ousados. Façam o teste, depois me contem. Eu estou aí nesses contatos. Estou nessas 3 redes sociais. Estava pensando em sair de uma delas, que eu não aguento mais, e agora vivem me chamando. Recebi 10 convites para mais uma, essa tal desse Clubhouse. Eu não tenho nem Pix e querem que eu tenha mais uma rede social agora. Mas, enfim, vocês me acham aí como quiserem em todos esses fóruns. Não sei se eu estourei meu tempo, 35 minutos. Rodrigão, cravei aqui, obrigado. Prazer estar com vocês. Estou aberto aí para a gente bater papo e, eventualmente, tirar alguma dúvida, alguma pergunta. Um abraço a todos. Grande Marcelo, grande Marcelo. O Marcelo, para quem já conhece ele, agora vocês todos que estão nos ouvindo passaram a conhecer, o Marcelo tem sempre esse ar extremamente provocativo que definitivamente nos tira de qualquer zona de conforto. E essa é a ideia. Essa é a ideia. Marcelo, eu escrevi no meu LinkedIn essa semana que nós da FIO temos algumas coisas que a gente gosta e eu destaquei 3 delas que eu repito agora. A gente gosta muito de aprender, a gente gosta muito de compartilhar e a gente gosta muito de estar perto das pessoas. Eu acho que a gente conseguiu. Você e o Anderson brilhantemente trouxeram e nos brindaram com essas informações. Eu acho que a gente só tem a agradecer a vocês todos e me permita fazer um complemento na tua questão da liderança. Muitas vezes a gente confunde o líder como o gestor, como o gerente, o diretor e assim por diante. Eu acho que essa transformação toda que a gente tem vivido com pandemia, com inovação, com muita informação, como você bem trouxe, ela definitivamente posiciona o líder não como um cargo, mas o líder como uma boa atitude em relação ao nosso dia a dia. Então, muito legal ouvi-lo, muito legal sairmos daqui com essas boas provocações e especialmente poder compartilhar com todos os nossos
parceiros, amigos, nessa comemoração do Dia do Profissional do Comércio Exterior, com 2 palestras do Anderson e do Marcelo, com informações extremamente importantes. Temos um ano de grandes desafios, a economia está em retomada, então, Anderson, obrigado por nos brindar e trazer essas boas informações e deixar os nossos ânimos ainda mais aguçados para uma retomada ainda mais precisa e positiva, e o Marcelo com esse lado da liderança é muito importante. Nós, no ano passado da FIL, fizemos vários eventos balizados quase que na totalidade por todos esses estudos que a Inova traz, que o Marcelo compartilhou, está no chat algumas informações. A Inova tem por política deixar essas informações abertas e à disposição de todos, então acessem, busquem. E nós da FIL, ano passado pegamos muitas dessas informações e fizemos um trabalho dentro de casa e compartilhamos com vocês, que foi o exercício do Comex 20+, com algumas tendências ligadas à nossa área. Felizmente, temos visto que a realidade é naquele caminho que nós construímos. Em breve, vamos atualizar isso e fazer mais bate-papos em relação ao Comex 20+, que fala do futuro, das tendências e da inovação dentro do nosso segmento. E, naturalmente, isso vale para qualquer pessoa e para qualquer empresa ligada e conectada nesse segmento. Para fechar, nós acreditamos e estamos muito felizes em ter a Inova parceira conosco nesse evento. Nós somos adeptos partidários ao que a gente chama de lifelong learning, ou seja, o aprendizado, o desenvolvimento, a evolução contínua das empresas e especialmente das pessoas. E, como eu prometi no início, a Inova nos brindou, eu acabo de dar o enter aqui, compartilho com vocês no chat, é um link, e a Inova está brindando todos os participantes do evento Comex Day 2021 com um desconto super mega especial para todos os programas, seja para os cursos da unidade de São Paulo, de Campinas ou a unidade aqui de Curitiba. Então, quem tiver interesse, é um desconto de 20% nos programas, entra no formulário, preenche os dados e a Inova vai retomar, vai entrar e retornar o contato com cada um de vocês. Detalhe importante, acabaram de me escrever aqui, as vagas são limitadas, então quem tiver interesse corre e vai ter a oportunidade, se vier a fazer os cursos da Inova, falar ainda mais sobre os assuntos com o Anderson, com o Marcelo e com todo o timaço da Inova. Eu fecho por aqui, a gente deseja, como o Marcelo disse, o carnaval não foi, então a gente oficialmente deseja um feliz ano novo a todos, um ano de muita saúde em primeiro lugar, de muito bons negócios, de muito aprendizado, de muita construção, e a gente espera em breve poder estar próximos, apertando a mão e dando um abraço em todos vocês. Fiquem bem, um grande abraço e a gente fecha o Comex Day 2021 por aqui. Um grande abraço.